Bom dia, pessoal. Começar mais um dia. Bom dia, Caetano, Gui, Tânia, bom dia. Marcos, bom dia. Elga, bom dia. Bom dia, Áurea. Bom dia, pessoal. Olá, Suzane. Olá, Vanessa, bom dia. Pois é, Tânia, bom dia novamente. Bom dia, Léo. Bom dia, Renata. Bem-vindos. Bom dia, Vanessinha. Bom dia, Marcela. Winnie, Karina. Bom dia, pessoal. Começando quarta-feira ao som de Lenine. Bom dia, Ângelo. Bom dia, Jana. Peterson. Andréia. Olá, Carla. Bom dia, pessoal. Todo mundo acordando cedo hoje. Ó, o pessoal tava me zoando lá no grupo do... A gente tem um grupo no... Tem um grupo no Telegram. Depois, se vocês quiserem entrar. É o BPM Talks. BPM Talks. A gente... Não, é BPM Shark. Ih, esqueci agora. Ah, não, é o Think Tank. Pera aí, Think Tank. Se eu não me engano é daqui, pera aí. Vou colocar aqui. É um grupo no Telegram, tem umas 600 pessoas, quem coordena, que meio que coordena é o Fábio. E... Pô, é um canal legal pra falar de processos, sabe? Assim, a gente fala bastante coisa de processo, troca muita ideia, tem gente do Brasil todo. Então é bem legal, depois vocês procurem lá no Telegram. E aí eles estavam me zoando, falando assim, pô, o Emerson só faz live ou 8 horas da manhã ou meia-noite, tipo. Mas acho que é um horário bom, né? 8 horas, que muita gente pega no expediente às 9, né? Tem gente que pega antes, mas muita gente pega no expediente às 9. E algumas cidades estão aí às 7 horas da manhã. Então dá tempo, né, de pegar e acordar, fazer, né? A gente fazer a live junto e depois pegar no batente. E aí eles estavam me zoando. Pô, mas a galera que tá aqui é a galera que vai curtir a live 8 horas da manhã, né? Deixa eu ver aqui o pessoal que chegou aqui. Ah, cadê? Olá, bom dia, Hélio. Eli Caviana, bom dia. Adalberto, bom dia. André, bom dia. Carolina, bom dia. Bom dia, Laís. Pois é, eu falei assim, cara, nesse horário não tem concorrência com artista. Né, Marcos? Ó, o Marcos falando aí do grupo. O grupo é muito bom, né? Bom dia, Juliana. Ricardo, bom dia. 8h04. Quando terminar a música do Lenine, a gente começa. Ô, Tâmara, de Cuiabá, que bom, Tâmara. Poxa, que legal, que legal. Bom dia. O Adalberto, se eu não me engano, é de Angola, não é, Adalberto? Temos presença internacional. A vida não para, né, gente? Parando aqui. Pronto. Bom dia, Gisele. Ermila, bom dia. Diógenes, bom dia. Geise, bom dia. A princípio, sim, tá? Se nada der errado, eu vou deixar salva, pelo menos por um tempo. É porque às vezes dá erro na hora de você salvar, na hora de publicar, ele dá erro e ninguém pega mais. Bom dia, Kainan. Quando ele inventa de dar erro. Ô, Diógenes, bom dia. Cuiabá também, temos mais um de Cuiabá. Ah, vai dizendo pra mim aí de onde é que vocês são.
Eu sou do Rio de Janeiro, né? Então, a maior parte da minha rede é do Rio. Mas tem muita gente fora do Rio que eu sei. O Adalberto né, da Angola, tem gente do Cuiabá. Eu sei que a Laís e o Kainan são lá de Maceió, que eu já conheço a vida deles. Pernambuco. Que legal, gente. Aracaju, Fortaleza, Recife, Terra Boa, Salvador, Porto Alegre. E aí ontem eu tava até falando com acho que a Regina, não, a Cecília ainda não chegou. Bom dia, Regina, bom dia. Eu falei de você, tava pensando na Belo Horizonte, na Cecília. Eu vou fazer 27 dias de live, que eu vou fazer processos pelo Brasil. Né? Eu tenho percebido que tem muita gente que tem interagido comigo de vários lugares diferentes do Brasil e tudo mais. Então eu vou fazer 27 dias e aí eu vou chamar galera do Brasil. Então, quando eu lançar, vocês me mandem um direct e tudo mais que a gente faz junto, tá? Eu não vou escolher gente que fale de processos ou que... Né? Não, vou pegar gente da minha rede que por exemplo, já sei, a Vanessa de Cuiabá também. Ih, gente, muita gente de Cuiabá, que bom. Fortaleza, Nordeste também pesa aqui. Vou pegar gente assim da minha rede pra gente fazer a live junto, pra falar de processo, fazer um bate-papo de processo, tirar dúvidas se quiser. Então já fiquem convidados, tá? Que eu vou fazer isso, estava falando com a Regina. Regina é do Sergipe. A Regina não, a Cecília, ela é gestora regional da BPMP lá em Sergipe. Aí eu estava conversando com ela ontem sobre isso, né, pelo direct. O bom da internet, né, que nos possibilita a gente se encontrar, né? Bom, gente, vamos começar a nossa live. Primeiro, muito obrigado por vocês estarem aqui comigo. Muito obrigado. Para mim é um prazer muito grande estar aqui falando sobre um tema que para mim é um tema que eu sou apaixonado. Eu sou apaixonado por cadeia de valor, adoro falar de cadeia de valor. Cadeia de valor é uma das minhas paixões, né, enquanto profissional de processos. Eu adoro falar de cadeia de valor. Então, vamos lá, tá? Então, vamos começar, né, gente? Sem enrolação. Como montar uma cadeia de valor? Primeiro, deixa eu explicar o que é uma cadeia de valor, porque é um assunto meio árido, né? É um assunto... bom dia, Bruna. Bom dia, Matheus. Bom dia, Cecília. Tá falando de você agora, Cecília. Bom dia, Karen. Cadeia de valor, ele é um assunto meio árido, mesmo para os profissionais de processos, tá? Ele não é tão trivial. Por quê? Normalmente, a cadeia de valor, quem trabalha com a cadeia de valor, ou é um analista voltado para a estratégia, ou é um analista sênior de processos. Por quê? Ele te exige um nível de abstração muito alto. Você precisa aprender a abstrair as coisas, né? E processos nada mais é do que abstração e granularidade. Abstração e granularidade. Ou seja, níveis de processos, você conseguir montar de um macroprocesso até chegar numa tarefa e você entender que essa tarefa ainda pode ser desmembrada, e isso a gente está trabalhando granularidade, e o quanto você consegue abstrair as coisas, ou seja, como você consegue dar amplitude às coisas. Isso forma um cara sênior, porque esse sênior ele tem a capacidade de conseguir extrair e ter visão do todo. O cara que tem visão do todo, ele se destaca na multidão de processos, tá? Ele se destaca. Então, é um assunto meio árido, tá? Mas não é nada absurdo, tá? Não é nada de outro mundo. Não, não é, tá? Eu quero desmistificar um pouco a cadeia de valor com vocês. Primeiro, o que é cadeia de valor? Cadeia de valor, ele é um conjunto das atividades chaves da organização que geram valor direto ou indireto para o cliente. Tá? Essa é a definição mais simples sobre cadeia de valor. Porter ele define essa cadeia de valor nos seus escritos sobre vantagem competitiva. Tá? E é importante a gente pegar esse conceito de vantagem competitiva. Para que surge cadeia de valor? Cadeia de valor, ontem eu fiz um TikTok, eu virei TikToker.
E coloquei lá nos cenas do Instagram. Depois vocês dão uma olhada lá. Porque existe um mito, um senso comum, muito simplório sobre cadeia de valor, que eu vejo algumas pessoas colocando assim, vamos fazer uma lista de processos, vamos fazer uma cadeia de valor para a gente ter uma lista de processos. Não. Então você não precisa de uma cadeia de valor, você pode montar uma arquitetura de processos, você pode montar um cardápio de processos, ou você pode montar uma lista de processos, tá? Cadeia de valor, ela vem de um conceito de vantagem competitiva. Então eu preciso entender o que é vantagem competitiva, o que é competição. Né? Para que serve essa vantagem competitiva? Quando que uma empresa tem vantagem competitiva e como que eu consigo visualizar isso numa cadeia de valor? Então, a cadeia de valor, como ela vai representar as atividades chaves da organização, ou seja, os processos chaves da organização, ela vai dizer os processos que você tem que te transformam únicos. E aí o princípio da competição. As empresas não competem entre si para serem melhores do que as outras, porque senão vira commodity no mercado. A empresa que compete para ser melhor do que a outra, ela está numa competição burra. Tá? É a mesma forma assim, se a gente pegar a gente, por exemplo, eu vou competir com outro profissional de processo para ser melhor do que ele. É porque eu estou sendo burro, sabe? A competição ela é para ser única. As empresas competem para serem únicas, tá? Eu sempre gosto de dar alguns exemplos, por exemplo, o SBT. O SBT nunca pensou e nunca quis competir no primeiro lugar com a Globo. Silvio Santos já falou isso várias vezes. Ele não quer competir no primeiro lugar com a Globo. Ele quer competir o lugar que é dele, tanto que a SBT é único. Você não vai ver outra empresa, outra emissora de televisão, por mais que ela pegue ali no market share dela, ela pegue uma fatia da audiência, que é a fatia que ela quer, mas ela trabalha para o público C e D. O público de canal aberto, popular, é o público que não se importa de, no meio da novela Usurpadora, que já repetiu 20 vezes, já aparecer, pá, um Jequiti. Né? Aparece a cena, pá, aparece um Jequiti do nada aparece um Jequiti. É tosco, e é para ser tosco mesmo, né? Do nada tem aquele caso de família, aquela galera gritando, sai daqui, não sei o que lá. É isso, ele é único, ele é tosco porque ele quer ser tosco. Faz parte da estratégia dele, da vantagem competitiva, dos processos dele ser tosco daquele jeito. Né? Existe um motivo para ser assim. Então algumas pessoas falam assim, nossa, mas ele não compete com a Globo. Mas quem disse que ele quer competir com a Globo? Ele quer competir para ser único no mercado. Então, pensa na sua cadeia de valor, na sua vida, né, sua vida profissional, entenda ela como uma cadeia de valor e comece a se perguntar dentro da sua cadeia de valor, quais processos que eu tenho que são únicos, sabe? Quais são os processos que eu tenho que são únicos? E aí você vai começar a entender cadeia de valor, tá? Tá ficando claro, gente? Vai me dando um feedback, ver se tá ficando claro esses conceitos, tá? Deixa eu botar aqui, peraí. Aline, bom dia, Aline. Aline está comemorando aniversário hoje, Aline. Feliz aniversário. Poxa, que honra, que honra. Poxa, muito obrigado. Marina, bom dia. Correia, bom dia. Samara, bom dia. Mar Monteiro, bom dia. Bianca, bom dia. Otávio, bom dia. Geise, bom dia. Jana, bom dia. Não, o Geise está botando assim porque está super claro, né? Então é preciso entender isso. Por exemplo, vou dar uma dica para vocês. Eu trabalho com processos, estou agora no mundo digital com processos. Eu sempre tive com o LinkedIn muito mais forte, né? No Instagram tenho há pouco tempo, graças a Mar Monteiro. E eu comecei a pensar, cara, como é que eu posso ser único no mundo dos processos? Dentro do que eu acredito, do meu propósito, dentro da minha missão, da minha visão, dos meus valores, né? Sempre pensem nisso. Missão, visão, valores, planejamento estratégico, cadeia de valor. Aonde consigo ser único? Eu falei assim, cara, não tem nenhum meme de processo nesse mundo. Eu adoro meme, eu adoro dar exemplo de meme, eu adoro usar humor para ensinar, né? Eu sou professor de MBA aqui no Rio de Janeiro. Eu sou professor em 3 programas aliás, 4 programas de MBA, 2 no IBMEC, um no IBMR e um na Veiga de Almeida. Eu falo, cara, eu preciso... como é que eu trago meme? Não tem meme, a gente traz meme de várias coisas. Peraí, então... Cara, eu vou começar a fazer meme. Comecei a fazer meme. Eu tô indo por um caminho de competir com alguém? Não, eu quero ser único.
Sabe? O caminho é esse. Ó, a Natália está perguntando. Então, na cadeia de valor entram todos os processos que trazem valor ou apenas os que são únicos? Traz todos os processos que geram valor direto ou indireto para o cliente. O ser único está na sua estratégia. Tá? Ou seja, entendam isso. Teve até uma dúvida que vem assim, ó, o que vem primeiro? Cadeia de valor, planejamento estratégico. Eu coloquei ontem uma caixinha de pergunta que era para botar todas as dúvidas sobre cadeia de valor. E veio uma exatamente essa, ó, cadeia de valor ou planejamento estratégico. Primeiro, a sua missão, a sua visão, valores, que estão ali juntos nesse bloco. Depois, planejamento estratégico, que vão ter todos os seus objetivos estratégicos. A partir dos seus objetivos estratégicos, você responde 2 perguntas para a organização. Gente, isso não tem livro nenhum, tá? Você vai responder 2 perguntas para a organização. Uma, o que você faz? Outra, como você faz? Tá? O que você faz, você está respondendo todas as ações que você precisa ter para você fazer na sua organização, que vão ser todos os seus programas, as suas iniciativas estratégicas, tudo que você precisa fazer. Agora, o como fazer é você estruturar a sua cadeia de valor com seus processos. Aí é o como fazer para alcançar, para viabilizar esses objetivos estratégicos, tá? Então, primeiro a cadeia de valor, primeiro o planejamento estratégico, depois a cadeia de valor. Tudo isso baseado na sua estratégia, lá na sua missão, na sua visão. Isso vai compor a sua estratégia, tá? Todo esse arcabouço. Beleza? Então vamos lá, o que a cadeia de valor é isso? Agora, para que a cadeia de valor serve? Você imagina o seguinte, o que mais acontece nas organizações, assim, por que processos vamos começar? Que processos vamos priorizar? Aonde precisamos melhorar? Não sei. Ninguém sabe. Por quê? Porque não tem ali visualmente na cadeia de valor, e aqui está o perigo de tornar a cadeia de valor simplória, porque as pessoas estão em busca de uma lista de processos, estão em busca de olhar para um papel A3 e identificar ali todos os processos. Então, numa ânsia de querer uma lista de processos, elas começam a achar que a cadeia de valor é uma lista de processos. Não, a cadeia de valor é muito mais do que uma lista de processos. A cadeia de valor, ela é um entendimento estratégico de como os processos se organizam para que a sua estratégia seja única. É para isso que ele serve, tá? Então, a cadeia de valor, ela vai servir para você ter uma visão ampla, uma visão holística, uma visão estratégica quanto aos seus processos e conseguir verificar se os seus processos estão caminhando para a sua estratégia. Por exemplo, durante a pandemia, todo mundo teve que mudar, né? Todo mundo teve que mudar, inclusive as grandes empresas, principalmente as grandes empresas. A Ambev começou a fabricar álcool em gel para distribuir. E ela começou a fabricar também aquela, eu esqueci o nome, mas aquela máscara de plástico, né? Que fica aquele protetor de plástico que fica aqui, eu esqueci o nome daquilo. Me lembrem aí, por favor. Começou a fabricar para vender, não, para doar. Porque ela é muito legal, porque ela é muito boa? Não. Não é por isso, tá? Ela começou a fazer isso como uma estratégia para ela se posicionar no mercado em 2 aspectos. Um, em novos produtos, em possibilidades, porque ao mesmo tempo que ela estava fazendo e doando, ela também estava verificando possibilidades de novos negócios, novas esteiras de negócio, novos processos, viseira protetora. Ao mesmo tempo que ela se posiciona enquanto marca preocupada com a sociedade, numa responsabilidade socioambiental, né? Numa responsabilidade social com tudo que está acontecendo na pandemia. Claro que isso é muito bem visto, claro que isso é muito bem visto, claro que isso é muito legal, mas nenhuma empresa gasta dinheiro porque ela é legal, tá? Não vamos cair nessa. Existe uma estratégia por trás que precisa beneficiar a todos os lados, tanto os acionistas quanto a sociedade, tá? Isso é ruim? Poxa, mas isso é ruim. Não, isso não é ruim, não. Isso é bom. Isso é bom que aconteça, mas a gente precisa entender por que as coisas acontecem, tá? Cecília está perguntando, quem deve participar da elaboração da cadeia de valor em uma empresa? Olha, é a próxima pergunta que fala questão do bottom-up e do top-down. Como que eu faço? Tá? Como eu faço? Face shield, viseira protetora, é esse daí. Obrigado, Márcia e Adalberto e Hélio. Como que eu faço, tá? Eu gosto de adotar uma estratégia que ela tende a ser muito boa nas organizações de médio e de grande porte, tá? Ela facilita, inclusive, a ampliação da cultura. Você faz um middle bottom-up. O que isso significa? A sua média gestão dentro da sua organização, ela tem um poder de influência muito maior do que se você pegar o chão de fábrica para subir
ou se você fizer da presidência para baixo. Tá? Normalmente, quando você vem da presidência para baixo, tem um grupo de líderes, de supostos líderes dentro da organização, que acham que aquela informação é extremamente estratégica e como ele quer se sentir dono de algum poder e a informação é um poder, ele começa a falar para suas equipes: olha, essa informação é muito estratégica, eu não posso dividir com vocês porque ela é muito estratégica. Porque realmente ela é muito estratégica? Não, não é. Simplesmente porque ele quer ter o prazer de ter aquela informação. Quando deveria passar para todos os níveis abaixo. Quando você faz de baixo para cima, dificilmente isso sobe muito porque você vai engasgar nesses mesmos líderes, tá? Quando você consegue envolver a média gerência da sua organização para conseguir desenhar uma cadeia de valor e disseminar cultura, aí você consegue melhor, porque a média gestão ela tem uma forma peculiar de falar que ela consegue se comunicar com quem está embaixo, ela consegue se comunicar com quem está em cima. Ela tem maior poder de influência, sabe? Maior poder de influência. Então eu sempre gosto de utilizar o middle bottom-up, que é a média gerência, para desenhar a cadeia de valor, porque ela conhece o dia a dia da empresa e ela, de certa forma, conhece a estratégia também. E eu pego alguns influencers dentro da organização. Tem algumas pessoas que são influenciadoras dentro da organização e isso é muito bom, porque esses influencers eles vão ajudar a influenciar e a criar cultura, tá? Então são essas pessoas que eu gosto de pegar. Depois eu valido isso com o nível acima de diretoria e presidência, tá? Essa é a forma com que eu gosto de desenhar, tá bom? Então ela não é uma lista de processos, ela serve para a gente ter uma visão estratégica e alguns casos que é importante, né? Eu vou contar um caso para vocês aqui sobre cadeia de valor. Estávamos criando uma cadeia de valor para uma empresa. E aí, só a questão de nomenclatura, a gente deixar isso muito claro. E aí, a primeira coisa que eu perguntei era: vamos tratar vantagem competitiva? Não, não vamos tratar vantagem competitiva, não vamos falar sobre isso. Beleza, então nós não precisamos de uma cadeia de valor. Talvez uma arquitetura de processos seja o suficiente, porque o que vai ser a arquitetura de processos? Vão ser os processos da organização, com suas granularidades, né, e a sua árvore, né? Então, vou ter lá os macroprocessos, mas eu não estou preocupado em como esses processos afetam a estratégia, enquanto esses processos vão influenciar a minha estratégia, vão direcionar a minha estratégia. Não estou preocupado com isso. Qual é o ganho disso, então? O ganho é que você consegue ter uma visão de todos os processos. Talvez para aquele momento da organização isso era mais importante. Beleza. Vamos montar, então, a arquitetura de processos. E aí nos deparamos com um problema. Quando fomos levar para a diretoria, o diretor de tecnologia, ele achou que a gente estava falando de uma arquitetura de processos que ele trabalha, que é para os clientes. Então ele começou a falar assim: não, vocês estão entrando numa seara que não é de vocês têm que trabalhar dentro da empresa, vocês estão pensando em arquitetura de processos. Ele não entendia que a gente estava vendo a arquitetura de processos da empresa como um todo. E aí foram 3 meses de discussão por conta disso, e ele achando que a gente estava falando de algo que era da área dele, não era. E aí vem aqui alguns pontos que a gente precisa trabalhar. Eu falei assim, cara, conversei essa área era ligada direto à presidência, então conversei com a pessoa responsável, falei, cara, não vai dar para a gente trabalhar arquitetura de processos, porque a gente vai entrar nessa discussão infindável, né, que começa a virar ego, né? Então vamos voltar a falar de cadeia de valor, mas a gente não vai falar de vantagem competitiva, não, por ser uma empresa pública. Vamos pegar os aspectos competitivos que essa empresa tem dentro do mercado e começar a montar uma estratégia para a cadeia de valor, para a gente convencer a alta gestão de fazer uma cadeia de valor. Ah, beleza, então vamos fazer isso. Eu precisava de uma fala muito fugaz acerca disso, né? Pegar esses conceitos, para eu conseguir validar esses conceitos, né? Para a gente poder levar a cadeia de valor. E aí foi quando eu falei assim, precisamos ser ousados, e aí eu achei um e-mail de Michael Porter, de Harvard, e mandei um e-mail para ele, para validar esses entendimentos, né? Por ser uma empresa pública, aspectos de competitividade, não entrar na vantagem competitiva, como é o conceito e tudo mais, blá blá blá. Para assim, não, eu já tenho. E aí, depois de 2 semanas, eu fiquei surpreso, porque eu recebi o e-mail da equipe dele, não dele, né, óbvio, mas assim, da equipe dele, que fala cadeia de valor em Harvard. E recebi esse e-mail da cadeia de valor, ele explicando sobre tudo que eu tinha colocado sobre cadeia de valor.
e ele corroborando com o que a gente estava acreditando. E aí eu lembro que eu virei para ela e falei assim, olha, agora a gente tem uma validação do próprio Michael Porter. Eu acho que isso é o suficiente para a gente conseguir levar isso para frente, né? A gente riu e tudo mais. Mas o que eu quero dizer com isso tudo? Quando a gente fala de cadeia de valor, a gente está em outro nível na organização. A gente está falando de estratégia, a gente vai lidar com a alta gestão, né? Por isso que eu falo que é um assunto árido, normalmente é um analista sênior que cuida disso e tudo mais. Mas a gente precisa ser ousado dentro da organização, sabe? Existe uma questão que se chama intraempreendedorismo, que é possível empreender dentro da organização. É preciso ser ousado em alguns aspectos. Vou mandar um e-mail para o Michael Porter, ele nunca vai me responder. Se eu nunca mandei, como é que eu sei que ele não vai me responder? Eu não tenho esse indicador de resposta, taxa de retorno de Michael Porter. Eu nunca tinha mandado e-mail para ele. Então, assim, o não eu já tinha. Então, às vezes, a gente empaca em algumas questões na organização porque a gente, sabe, a gente não vai além do que a gente poderia ir. E assim, cara, vai, manda um e-mail para quem tiver que mandar um e-mail, pergunta para quem tiver que perguntar, propõe, cria projetos, faz alguma coisa para a gente fazer. Eu dei aula, sábado agora a gente teve aula do MBA, que eu dei aula sobre cadeia de valor, a gente construiu uma cadeia de valor, claro, assim, são 8 horas de aula. Então a gente construiu uma cadeia de valor juntos para o McDonald's. E eu falei assim, cara, propõe isso para sua organização, desenhe os processos da organização, desenhe uma cadeia de valor, propõe, mostra. O não você já tem. Às vezes algumas pessoas falam assim, mas eu tenho medo do meu chefe encrencar, de achar que eu estou querendo me mostrar, de achar que eu estou querendo aparecer. Cara, se você está com medo porque teu chefe acha que você vai aparecer, você está no lugar errado, desculpa, sabe? Tem que procurar outro lugar, porque você nunca vai crescer dentro dessa empresa, porque se você acha que seu chefe não vai gostar porque você mostrou alguma coisa, então quando que ele vai gostar? Nunca. Então você sempre vai se colocar, sabe? Então assim, a gente precisa ultrapassar essa barreira, tá? Esse sábado agora foi o MBA de Gestão de Processos da Universidade Veiga de Almeida. Nas outras semanas foram na universidade, no IBMEC. Cadê? Alguém perguntou aqui. Quem deve participar? Tá, já respondi, Cecília. O Francisco perguntou, como detectar os influencers? Cara, você consegue detectar influencer dentro da organização quando você consegue ter um passo amplo dentro da organização. Se você ficar só na sua área, você não vai conhecer os influencers. Quem são os influencers? São os caras que conseguem conversar com a alta gestão, são os caras que conseguem conversar com o chão de fábrica, são os caras que conseguem conversar com os diretores, com os gerentes. Sabe aquele cara na organização que conversa com todo mundo? Não necessariamente ele é um cara técnico, às vezes ele é um cara só de papo. Ele fala no elevador, ele fala com fulano. Olha, eu lembro de uma fala de um professor meu, no segundo grau, lá, na época do segundo grau, um professor meu que ele falou o seguinte, falou assim, olha, eu fui promovido porque a moça do café, ela era uma influencer dentro da organização. Então, a moça do café, entenda, você não precisa ser, é o gerente tal, é o diretor tal, ele é um influencer. Não, o influencer é aquele cara que tem capacidade de conversar com as pessoas, que tem capacidade de, no que ele faz, independente se é gerindo a empresa, administrando a empresa, mapeando o processo, servindo café, não importa a atividade que ele faz, mas ele é um cara que consegue se relacionar, é um cara de relacionamento. E eu lembro dele falar o seguinte, falou assim, eu fui promovido porque a moça do café, ela ia entregar café pro diretor e ela sempre falava assim, esse café, fulano adora esse café também, fulano, não sei, ela gostava dele e ela falava dele para todo mundo. Então ela começou a espalhar para dentro da organização, principalmente para a diretoria, que ele era muito bom. Nossa, fulano estava com um cliente, ontem serviu um café para ele. Então ela ia contando a história da vida dele, do meu professor, para o diretor. Chegou uma hora que o diretor quis conversar com ele. E aí entrevistou ele e promoveu ele. Então, o influencer é esse cara que tem capacidade de se relacionar com as pessoas, tá? Marcos botou, o próximo livro depois da cadeia de valor é arquitetura de processos? Exatamente, porque você vai desdobrar a sua cadeia de valor. Tá? Eu costumo fazer junto, na verdade, Marcos, eu costumo chamar cadeia de valor todo esse conjunto, tá? Principalmente porque, como as organizações são muito imaturas com relação à cadeia de valor, se eu chamar cadeia de valor e arquitetura de processos, eu insiro mais um conceito e aí babou. Então eu chamo tudo de cadeia de valor, até porque, pela imaturidade das organizações, elas não têm uma visão do que é o que, ela se confunde.
Então, normalmente ela vai confundir muito os processos, a arquitetura de processos com a cadeia de valor. Então, eu chamo cadeia de valor e os níveis da cadeia de valor. Aí eu desdobro níveis da cadeia de valor, tá? É assim que eu faço, que eu costumo fazer, por uma questão de cultura, tá? E criando cultura dentro da organização com relação à cadeia de valor, tá bom? Vamos lá. Respondendo aqui algumas dúvidas também. Tá. Olha só. Vamos uma coisa aqui. Existem 3 perguntas que você precisa fazer para construir uma cadeia de valor. 3 perguntas, tá? Deixa eu pegar aqui. Eu vou fazer um post com relação a isso, que acho que vai ficar legal, tá? Vai facilitar também. Primeiro você tem que perguntar: quem são os clientes? Quem são os clientes? Na organização X, quem são os clientes da organização X? Por exemplo, quando a gente estava pegando a McDonald's, quem são os clientes do McDonald's? E aí o grupo entendeu. Crianças, jovens e adultos. São 3 tipos de clientes. Eu preciso entender quem são os clientes da minha organização. Se a gente for pegar a Smart Fit, quem são os clientes da Smart Fit? Jovens e adultos que queiram malhar, né? Queiram ter saúde, enfim, jovens e adultos. Criança não é cliente. Quem é cliente? Enfim, você vai pensar na organização que você está inserido, você vai responder essa pergunta, tá? Quem são os clientes? Quem são os meus clientes? Primeira pergunta. E aí, essa é a pergunta chave, porque muitas organizações não sabem quem são os seus clientes. Ela vende, ela se acostumou a vender, a prestar um serviço, mas ela não sabe quem é o seu cliente. A empresa não sabe quem é o seu cliente. Isso é um problema grave, tá? Não saber quem é o cliente. Então, a primeira pergunta que vocês têm que responder: quem são os meus clientes, tá? Eu já estou te dando assim a dica para você conseguir criar um projeto, mostrar para a empresa, vender isso para o seu chefe, vender para alguém, porque eu quero que você seja promovido, tá? Eu sempre falo isso para os meus alunos. Então, primeiro, quem são os clientes? Depois que você pergunta quem são os clientes, você vai perguntar para cada cliente desse: quais são as grandes entregas que eu faço para esses clientes? Quais são as grandes entregas? Então, vamos pensar aqui, por exemplo, vamos pensar aqui uma empresa. Chuta para mim uma empresa, dê um exemplo aí de uma empresa, para a gente fazer isso aqui ao vivo, tá? Enquanto eu vou falando da próxima pergunta, coloca aqui, dá uma ideia de uma empresa aqui para mim, por favor, para a gente fazer isso junto. Quando eu pergunto quais são as grandes entregas que eu faço para esses clientes, eu vou pensar quais são as atividades necessárias para possibilitar essas entregas. Tá? São essas 3 perguntas que você precisa fazer. Gustavo perguntou: posso fazer cadeia de valor por produto? Exemplo, bancos? Sim e não. Tá? Por que sim e não? Na verdade, você vai criar uma cadeia de valor para a organização, e para aquele produto, você vai ter ali uma estrutura de processos para suportar aquele produto. E muitas das vezes, essa estrutura de processos, ela vai suportar um ou mais produtos, tá? Por isso que a gente não cria cadeia de valor por produto ou por área, por exemplo. Eu vejo muitas empresas que fazem a cadeia de valor da minha área. Não existe essa frase, sabe? Essa frase não existe. Eu acho até engraçado. Vamos mapear os processos da área? Não, processos da área não existe. Isso não existe em lugar nenhum no mundo, tá? Não vai ser você que vai ser o precursor desse termo, tá bom? Não vai rolar, tá? Não existe cadeia de valor da área. Cadeia de valor é da empresa. Processos é da empresa, eles são interdepartamentais. Sim, os processos de trabalho das áreas, isso existe, tá bom? No caso, deixa eu pegar aqui agora, várias empresas agora, peraí. Laboratório de exames, Google, banco, BRF, Ambev, a Cipoc auxilia nessas respostas. Auxilia, tá? Mas dependendo do nível de maturidade das pessoas que estão executando o projeto, que estão tocando a cadeia de valor, pode ser muito complexo e muita informação. Eu gosto de utilizar essas 3 perguntas, tá bom? Banco, hospital, fabricante de cosméticos, supermercado. No caso dos laboratórios e hospitais e convênios também são clientes. Sim, são clientes também. Você precisa entender que produtos ou que serviços você gera para esses clientes, tá? Nossa, tem muita opção aqui. Vamos ao hospital. Hospital, por exemplo.
Vamos pegar aqui um hospital, uma maternidade. Quem são os clientes da maternidade? Vamos supor. A gente tem a mãe, né, a mulher grávida, temos a grávida. Nós temos, vamos pensar em alguma, vamos pensar que possíveis clientes. Nós temos a grávida, nós temos a família, nós temos, mas que clientes nós temos aí no hospital? Me ajudem. Nós temos grávida, nós temos no hospital maternidade, nós temos a família, nós temos acompanhantes, o bebê, nós temos médicos, porque tem médicos que são funcionários, mas tem médicos que são, embora sejam fornecedores, também são clientes, porque esse médico ele acaba escolhendo o hospital às vezes, muitas vezes para a família, né, para a grávida, ele recomenda um hospital ou outro, então ele acaba sendo cliente também ao mesmo tempo. Né? O pai, né, botar assim a família, enfermeiros. Enfermeiros, nem sei se é cliente, acho que enfermeiro é mais funcionário, né? Acho que ele é mais dentro ali. Acho que o médico tem essa opção, o enfermeiro acho que não, dessa escolha. Ou ele está na equipe do médico. Vamos pensar os convênios são clientes. E aí eu vou começar a perguntar. Sim, os convênios, né, os planos de saúde. Quais são as grandes entregas que eu faço para esses clientes? Para cada cliente deles, eu vou pensar em entregas para eles. Então, se eu tenho como cliente a grávida, eu vou precisar de centro cirúrgico para a grávida, eu vou precisar de leito, eu vou precisar de quarto, eu vou precisar de refeição, eu vou precisar de assistência 24 horas. Tudo isso eu estou pensando para a mãe, né? Para a grávida, para a mãe. Aí para o bebê, quais são as grandes entregas que eu tenho para o bebê? Eu preciso de ter pediatra, assistência 24 horas, eu preciso ter berçário, eu preciso ter todo o aparato para o berçário, eu preciso ter o quarto, eu preciso ter suporte para aleitamento, exames, UTI neonatal. Eu vou pensar em todas as entregas. Perceba que eu estou pensando em entregas, não estou pensando em processos ainda, nem atividades, pensando em entregas. Todas as atividades penso. Vamos pensar agora família. Mas eu quero... o meu hospital, o que ele tem de diferencial? O que o meu hospital tem de diferencial? O meu hospital ele é ultra mega, ele é naquele estilo gourmet, tipo perinatal, né? São José. Então eu vou ter ali um espaço para a família, eu vou ter um restaurante, eu vou ter espaço para acompanhante, eu vou ter um café maneiro, eu vou ter o berçário, ele vai ser próprio para a família poder participar, vou ter serviços de fotografia, isso tudo eu vou entregar para a família, né? Para a família. Vamos pensar vamos pensar nesses clientes, né? Porque eu estou com medo do horário também. Então, para esses clientes, pensem em todas essas entregas. Isso tudo eu estou listando, tá? Estou listando. Depois eu vou explicar como que eu faço isso na organização Avera. E aí eu vou pensar que atividades são executadas para possibilitar essas entregas. Vamos pensar aqui, UTI neonatal. Quais são as atividades que eu preciso para possibilitar a UTI neonatal? Aí eu vou pensar em todas as atividades. Eu vou precisar comprar equipamentos, eu vou precisar contratar médicos, contratar enfermeiros, contratar instrumentador, eu vou precisar treinar gente, eu vou precisar licenciar tudo isso, eu vou precisar ir criar... Bom, não sei, não sou da área médica, mas eu vou pensar em tudo que eu preciso para cada entrega. Cada entrega dessa vai gerar para vocês uma quantidade de atividades chaves para essas entregas. E depois o que você vai fazer? Quando você fizer uma por uma, você vai perceber todas as interseções. Essas interseções, elas vão ser basicamente seus processos dentro da sua cadeia que você vai conseguir agrupar em um só. O que não tem interseção, você não agrupa, tá? E aí você pode dividir o seguinte, atividades chaves, né? As atividades finalísticas e as atividades de suporte, que aí vai te ajudar a construir a sua cadeia de valor, tá? Essas são 3 perguntas chaves que você vai utilizar para desenhar a sua cadeia de valor, né? Tá claro até aqui, gente?
Registro do nascimento, cartório, ó, tudo isso é o cartório como cliente, porque aí tem todas as atividades que precisam ser feitas dentro do hospital para isso. Ah, Solange perguntou, os clientes dos meus clientes entram na cadeia de valor? Entram se for sua estratégia, tá? Isso tudo vai depender da sua estratégia, tá bom? Pode entrar, não tem certo e errado. Vai entrar ou não vai entrar, é você que vai definir com a sua estratégia, tá? Ahn, Cadê Deixa eu responder aqui algumas dúvidas. Olha, como organizar a cadeia de valor e até que nível devemos descer, tá? Eu desço até o terceiro nível na cadeia de valor, para não engessar a cadeia de valor, tá? Ao mesmo tempo, para deixar também registrado vários níveis nessa cadeia de valor para ser palpável ali, tá bom? E como que eu organizo isso? É necessário você criar uma governança para essa cadeia de valor, tá? Uma governança. O que isso vai significar? Primeiro nível da cadeia de valor é muito estratégico, tá bom? Muito estratégico. Então, eu deixo ali no comitê, é um comitê que eu já aproveito os comitês da organização, tá, gente? É importante isso. Não crie mais um comitê, não proponha isso, tá? Utilize a própria diretoria colegiada. A diretoria colegiada, ela vai ser responsável pelo primeiro nível da cadeia de valor, porque está ligado direto na estratégia, tá? Segundo nível da cadeia de valor, pega o seu segundo nível hierárquico. Normalmente esses níveis hierárquicos, eles já têm um comitê definido, por exemplo, um comitê de superintendentes, um comitê da diretoria, um comitê de gerente de departamento. Normalmente nas organizações mais estruturadas já tem um comitê com esses caras. Então aproveita esse comitê e insere mais essa atribuição. É mais fácil do que você querer fazer mais um comitê para isso. Não vai rolar, tá? E aí você deixa o segundo nível com esse segundo nível hierárquico. Ou superintendente, ou gerente gerais, tem que ver na sua organização como isso funciona, tá? E aí o terceiro nível, aí sim, você coloca um dono de processo. Que aí pode ser um gerente, pode ser um gestor, pode ser um cara de influência, pode ser aquele cara que mesmo não tendo uma função, um cargo, mas ele é respeitado dentro da organização como um líder, por exemplo, né? Porque tem líderes que não precisam de cargo para liderar, né? A gente sabe disso. Então, aí vai ser uma decisão, uma escolha que essa hierarquia da governança vai decidir quem vão ser os donos desses processos e vai empoderar eles. Então, é assim que eu organizo nessa governança, tá? E aí, a partir do dono escolhido, todo desdobramento abaixo vão ser guardiões de processos para que esse dono de processo consiga realmente fazer a gestão dos processos. E a organização começar a criar uma cultura. Emerson, a gente faz isso de uma vez? Não, nunca, jamais, tá? Você vai fazer isso em ondas, até porque você precisa respeitar o tempo de maturação da organização com relação à gestão de processos, à cadeia de valor, a essas nomenclaturas. Isso demora, não é simples. Processos de evolução de maturidade não são rápidos, são lentos, tá? O Agile ajuda muito? Ajuda muito. Mas o Agile ele não cria cultura rápido, tá? A cultura, ela não é criada de forma rápida. Não dá para ter essa expectativa. A cultura, ela é criada passo a passo, tá? Como que eu sei que a cultura, ela foi criada? Quando você para de falar no assunto e as pessoas continuam falando. Quando você para com Agile e a empresa continua fazendo Agile. Quando você para de fazer iniciativa de transformação e a empresa continua fazendo iniciativa de transformação. Isso significa que a sua cultura evoluiu. Se você parar, as pessoas também param, sua cultura não evoluiu. Ela está num processo de evolução constante, tá? Agile é ágil. É do inglês Agile. A-G-I-L-E. Minha pronúncia é ruim, tá? Mas é do ágil, tá? Métodos ágeis. Outras perguntas. Sugere alguma ferramenta para desenho da cadeia de valor e conexão com os processos, tá? Eu vou dizer aqui como que eu faço. Da gente fazer... usar a ferramenta, tá? Duas opções. Opção cara e opção barata. Opção cara, compre um Ares, tá? Só que o Ares é muito caro. Mas você pode comprar o Ares, porque o Ares você vai desdobrar da sua estratégia, vai descer pela cadeia de valor. Dessa cadeia de valor você vai linkar todos os processos da organização. Você consegue ter todo o mapa, essa visão estratégica, desde o mapa estratégico até processos, até os seus níveis mais baixos,
dentro da ferramenta, tá? Mas ela é cara, você paga por isso. Agora, quer uma visão barata, que vai te exigir mais níveis de controle, né? Mais trabalho manual, mas você não vai gastar dinheiro com isso. Eu faço a cadeia de valor no PowerPoint e linko tudo via site, via intranet, por links, se for o caso. Aí vai depender da sua TI ou do que você queira fazer, mas eu aconselho isso. Bota links dentro de um site, sua cadeia de valor, descendo para os níveis em fluxos feitos no Visage, por exemplo. Tá? É uma opção barata, que vai te exigir um pouco mais de controle, né? Um pouco mais de gestão com relação a isso tudo, mas isso te alivia muito, tá bom? A questão financeira. Cadeia de valor deve ser obrigatoriamente ponta a ponta? Obrigatoriamente ponta a ponta, tá? Só é cadeia de valor se for ponta a ponta, senão não é cadeia de valor, tá? Não existe cadeia de valor diária, não existe cadeia de valor de produto. Você pode chamar de cadeia de processos de produto, pode. É uma cadeia de processo, mas cadeia de valor não, tá? Cadê? Cadeia de valor depende do tipo de negócio. Se for investimento, quem é o cliente? Os acionistas? Esse mesmo exercício que eu fiz, tá? Cadeia de valor depende de cada tipo de negócio. Por exemplo, a cadeia de valor, originalmente, ela foi feita para manufatura, né? Ela foi feita para a indústria, em 85. A gente pode utilizar ela para serviço? Pode. Michael Porter já disse que pode. Tem um livro chamado Entendendo Michael Porter, da Joan Magreta. Ela foi uma consultora, ela é consultora, professora de Harvard também, trabalhou com Porter há anos. E ela traz vários cases, porque não é uma falha, não era intenção de Porter trazer esses cases, mas ela traz vários cases sobre gestão, sobre cadeia de valor, tá? Para organizações. Walmart, Google, ela traz vários, é bem legal esse livro, tá? E pelo que eu me lembro, não é um livro caro. Pelo que eu me lembro. Eu acho que eu comprei por R$40 na época. Então vai depender do tipo de negócio. Por exemplo, Porter fala que TI é suporte, para a indústria Mas se você tem uma empresa, se a sua empresa é de TI passa a ser finalístico. A não ser que você tenha uma outra esteira separada para suporte técnico de TI. Tá? Aí você tem 2 processos de TI. Porque você tem 2 esteiras separadas. Tá? Uma consultoria de RH, por exemplo. Recursos humanos para Porter, ele é suporte. Mas se a sua empresa é uma consultoria de RH, recursos humanos é finalístico. Todos os serviços, todos os processos de recursos humanos são finalísticos. Contratar, treinar, gerenciar pessoas, passa a ser finalístico. Agora, você pode ter 2 processos, um finalístico que vai cuidar dos clientes e um de suporte que vai cuidar da casa. Mas eu vou ter 2 esteiras? Depende da sua estratégia, depende de como você quer fazer. Tudo vai depender da sua estratégia, tá? Os POPs compõem a cadeia? Não, Francisco, não compõem porque estão muito baixo nível, muito baixo nível. Por isso que a cadeia de valor só voa até o 3º nível. Porque os POPs, você imagina, a cadeia de valor tem um rito, né, com essa governança, né? Você está mexendo na estratégia. Então, eu deixo sempre no 3º nível porque abaixo disso fica mais fácil de mexer. Aí quem mexe é o dono. Você não precisa ir num comitê para fazer alterações e tudo mais. Aí fica mais fluido, tá? Esse nível de trabalho, tá bom? Já respondi o que vem primeiro, cadeia de valor, planejamento estratégico, como organizar a cadeia de valor. Sugere alguma ferramenta, já sugeri. Cadeia de valor depende do tipo de negócio, também já respondi. Top-down, bottom-up, já respondi. Existe cadeia de valor para departamento, também já respondi. Já respondi todas as perguntas que estavam nas caixinhas, tá? Gente, alguma dúvida sobre cadeia de valor? Faltam 10 minutos. E tem gente me mandando mensagem para participar aqui Regina, você quer participar? Quando eu defino o dono de um processo ponta a ponta. Então. Quem define isso vai ser o responsável maior desse... Como é que fala? O responsável maior desse assunto. Né? Se você tem uma estrutura de governança, vai ser esse comitê que cuida do 2º nível que vai decidir quem são
os donos de processos, tá? Normalmente é alguém que tem algum poder de decisão sobre aquele assunto, que entenda muito sobre aquele assunto. Ele vai ser o dono daquele assunto, né? Daquele processo, tá bom? Quem precisa aprovar os processos? O dono. Os processos, o dono, tá? Eu sempre falo o seguinte, se a mudança na cadeia de valor for do terceiro nível, é o dono. Se for no segundo nível, é esse comitê de segundo nível de decisão, ou superintendência colegiada, ou o comitê do gerente de departamento, depende da sua organização. E quem vai mudar o primeiro nível, toda mudança, aí precisa ser nível de diretoria, porque está ligado direto na estratégia. Ó, colocaram aqui, deixa eu fixar o comentário. Ó, Entendendo Michael Porter da Joe Magreta, esse é o livro, tá? Nível hierárquico, não consegui entender. O nível hierárquico dos processos ou quando eu falo nível hierárquico dos componentes da estrutura hierárquica da empresa? Tipo organograma, é isso? Só me tira essa dúvida. Ah, sem problema, Regina. Líder e guardião são atores diferentes? Depende da empresa, tá? Eu chamo de guardião. Algumas outras consultorias também chamam de guardião, tá? Eu não sei se é uma pegada mais nerd, mas é a mesma coisa, tá bom? O líder vai ser o cara que vai cuidar do processo. O guardião também. Acontece que o guardião, ele não tem poder decisório. O guardião, ele é um cara que acompanha os processos no dia a dia, acompanha indicadores, propõe melhoria, faz iniciativas de transformação, mas ele não decide, ele não direciona quanto àquele processo de terceiro nível, tá? O líder, ele normalmente também não. Quando você tem a figura do dono, o líder não tem esse papel de direcionar. Agora, quando o líder é o dono do processo, aí ele tem o poder de direcionar e fazer todas essas outras coisas, tá? Depende muito de como a organização vai se comportar, tá bom? Os níveis da cadeia. Por exemplo, vamos supor que a gente tem aqui prover infraestrutura de tecnologia. Cara, isso é muito alto nível, né? Prover infraestrutura de tecnologia, isso é muito alto nível, está lá no primeiro nível. Aí embaixo dele, eu vou ter que criar a árvore desse processo, né? A estrutura desse processo, a arquitetura dele. Então, prover infraestrutura de tecnologia, vai ter ali o quê? Talvez desenhar arquitetura tecnológica, prover serviços de TI, mas isso ainda é muito alto. Então, dentro de prover serviços de TI, ainda vai ter lá gestão de incidentes, gestão de problemas, gestão da configuração. Já estou no terceiro nível, tá? Essa é a hierarquia que eu estou falando, tá bom? Repete, por favor, as perguntas para construir a cadeia. Repito, ó. Quem são os clientes? Quais são as grandes entregas? Quais atividades são executadas para possibilitar essas entregas? Tá bom? Eu vou fazer um post sobre isso, né? Então, ela vai ser gravada, ela está sendo gravada, né? Só que às vezes dá erro na hora de colocar lá no IGTV, tá? Eu estou esperando que não dê esse erro, tá? Mas eu vou deixar lá. Isso, só essa última que é, quais atividades são executadas para possibilitar essas entregas, tá bom? E aí, gente, olha, todo dia, hoje eu vou colocar agora no final da live, todo dia eu coloco lá consultoria grátis, né? Aí nessa consultoria grátis, vocês podem perguntar o que vocês quiserem. Então, assim, todas as perguntas que vocês tiverem agora, né, com relação à cadeia de valor, que eu imagino que sejam muitas, porque lembra que eu falei lá no início, é um assunto denso, não é simples. Um analista júnior não tem condições de desenhar uma cadeia de valor ainda. Normalmente é um cara mais sênior, um cara que já está na estrada de algum tempo, porque exige um nível de abstração, de entendimento da estratégia, do que é estratégia, o que é vantagem competitiva, enfim. Ó, e quando será o curso completo? Eu ainda não montei, mas eu vou montando aos poucos, tá? Eu vou lançar um que é bem básico de mapeamento na prática, que eu vou mapear, na verdade, sim, é um curso que está gravado, eu gravei agora, terminei de gravar. A gente vai lançar aí nesse mês, talvez nesse mês ou início de agosto, a gente vai lançar que é de mapeamento, tá? Depois eu vou lançar a cadeia de valor, tá bom? Porque cadeia de valor é um assunto muito denso ainda e eu quero formar uma galera que está começando, sabe? Que tem me pedido alguns assuntos mais comuns de mapeamento. Então eu mapeio um processo na prática, esse curso é assim, mapeio um processo que é um processo de assar pão, ainda ensina a fazer pão, tá? Pão rústico.
sem necessidade de sovar pão que você faz em 1 hora. Então você ainda vai aprender uma receita de pão quando for mostrar deixa eu ver aqui a hora, quando for dar esse curso, tá? Mas eu vou planejar um curso sobre cadeia de valor, tá bom? Vou planejar um curso. Eu fiz um há pouco tempo, foi bem legal, foram 4 horas, foram 3 horas de curso, bem rápido, mas eu vou programar um tipo de 8 horas para a gente montar uma cadeia de valor inteira. Eu faço um curso de cadeia de valor para iniciante. Tá, então, esse curso de 8 horas é para iniciante, assim, nunca vi cadeia de valor, mas eu tenho uma ideia de processo. Então a gente constrói um dia inteiro construindo cadeia de valor. Eu faço uma dinâmica para a gente construir essa cadeia de valor juntos, tá? A gente deve lançar eu devo lançar um com o Fábio Hidek. A gente vai estar fazendo uma estruturação sobre um curso maneiro de processo, tipo um hackathon, tipo, você constrói a cadeia de valor, escolhe um processo, prioriza, mapeia, desse mapeamento você já automatiza. Então tá aí uma parceria que eu vou fazer com o Fábio e com o Dácio, tá? Tem o de mapeamento de um dia, que esse eu estou devendo, eu preciso fazer esse também, de mapeamento de um dia, porque eu ensino a mapear processos em um dia. Eu criei um método, né, para a gente mapear processos em um dia, esse que a Clívia está falando, tá bom? E aí, gente, ó, consultoria grátis, todo dia lá, coloca em caixinha, então eu vou abrir agora, pode encher de caixinha que eu vou respondendo durante o dia com um vídeo, tá bom? E aí eu vou fazendo os vídeos para responder todas as perguntas de vocês. Eu vou responder as de ontem, para fazer essa live. Eu não respondi antes porque para não dar spoiler da live. E eu vou responder também, tá bom? Cadeia de valor esse mês aí. Não vai ser esse mês porque eu tô pegado com o curso de mapeamento que eu vou lançar. Então não vai ser esse mês, tá bom? Lanço de identificação de riscos e controles do processo. Eu não sou especialista em risco, então eu tenho medo de lançar um curso e ser muito raso, entendeu? E eu detesto ser raso naquilo que eu falo. Então tem uma questão minha comigo mesmo. Né? O Léo foi meu aluno do mapeamento de processos em um dia. Fez e recomenda. Tá? E aí algumas pessoas têm... Aí tem outra questão. Algumas pessoas têm me pedido algumas coisas mais específicas e mais densas. Por exemplo, às vezes as pessoas falam assim, ei, você pode analisar um fluxo de processo para mim? Você pode me acompanhar numa reunião de processos? Você pode me fazer uma ajuda de desenho de carreira para processo para mim? Assim, até posso, mas aí não dá para fazer na caixinha de consultoria grátis, tá? E aí por isso que às vezes eu abro vaga de consultoria mesmo, que eu faço, né? Que faz parte do meu trabalho. Então, eu quero uma ajuda mais específica. Eu quero te mostrar uma cadeia de valor, eu quero ficar 2, 3 horas contigo desenhando uma cadeia de valor. Tá? Aí a gente faz no estilo consultoria mesmo. Aí tem todo um procedimento, é só me chamar no direct que eu explico como é que é, tá bom? A Bianca também foi minha aluna, a Bianca tá aqui na live, ó, Bianca. Então, gente, olha, cadeia de valor... Tudo isso a gente falou, a gente passou aqui 1 hora, assim, eu dei um resumaço de cadeia de valor, tentando não ser simplório, tá? Tentando ser simples, mas não simplório, porque cadeia de valor é denso, é um tema denso, mas é um tema que eu sou apaixonado por cadeia de valor, adoro cadeia de valor. Então, é isso. Já quero agradecer muito vocês, a gente tem mais 2 minutos, 1 minuto, sei lá. Agradecer muito a presença de vocês, obrigado por estarem aqui, obrigado por participarem comigo nessa live. É muito bom quando a gente tem essa troca, né? Agradeço muito a Deus por poder fazer isso, né? Trazer essa troca e a gente poder trocar esse conhecimento que é muito bom, é muito rico a gente fazer isso, tá bom? Quem não me segue, me siga, curta meus vídeos. Vou pedir sempre para vocês, se possível, salvar os posts, tá? Salvar os posts, porque isso ajuda no engajamento. Então, estou pedindo para vocês, se vocês puderem, salvar os posts. Quando lançar, que sair aqui a live, vocês já salvam a live, já salva aquele botãozinho de salvar, tá? E eu vou começar a fazer lives esse horário de 8 horas da manhã, tá bom? Eu estava fazendo meia-noite, para algumas pessoas era legal, para mim também é. Então, assim, eu vou criar um compromisso de lives às 8 horas da manhã. E aí, se surgirem outras necessidades, vontade de fazer outra coisa, eu faço nos outros horários, meia-noite e tudo mais, tá bom? E é isso. Eu que agradeço, viu, Tânia? Agradeço muito, Suzane também. Obrigado. Curtam lá os vídeos das cenas, né? Que eu faço também. E é isso, gente. A gente vai trocando, tá? Pode me mandar um direct, pode me chamar. A gente tá junto, tá bom? A live termina em 10 segundos. Então, ó,
Beijo, fiquem com Deus. Deus abençoe o dia de vocês e a semana de vocês, tá bom? Fiquem com Deus. Obrigado.